Ok. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Nós vamos fazer uma oração nesse momento e vamos dar início ao nosso estudo dessa manhã. Oremos. Senhor amado, Pai querido e santo, nós te glorificamos, Senhor, nós te adoramos nesta manhã e te agradecemos por estarmos aqui na tua casa. Pai querido e santo, muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que agora vai estar assistindo esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Pai Santo, nos abençoa, nos dá a vitória, seja conosco, nos ajuda, Espírito Santo, ó Senhor, nos revela nesta manhã o estudo, a Tua Palavra, no nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Então nós vamos ao estudo, hoje é a lição de número 11. Dia 14 de junho de 2020. Hoje é o segundo domingo de junho. Hoje é dia do pastor, né? Na Igreja Assembleia de Deus se comemora o dia do pastor nesse dia. Atributos da unidade da fé. O título da lição: Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Texto áureo: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:1. Verdade prática: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade e a mansidão e a longanimidade. Leitura bíblica em classe: Efésios 4, de 1 a 4, e Colossenses 1, de 9 a 12, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da cruz. Isso, muito bem. Então nós lemos aqui texto básico, né, da nossa lição. Para nós, para a igreja, traz a ideia de corpo, né, de único, né, de ser um corpo, ter uma união, né? Então, aí nós vamos estudar essas virtudes aqui: humildade, mansidão, longanimidade. Então, também é a oportunidade de nós fazermos uma avaliação também da nossa vida, né? Como está a nossa humildade, né? A nossa mansidão, como nós temos agido, como nós temos sido. Uma lição muito boa, muito apropriada. Eu gostei muito dessa lição. Então vamos lá, a introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade,
que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, para haver uma perfeita unidade na igreja, né, a igreja tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo. A igreja é um corpo, né? É uma unidade. Então precisa haver humildade, mansidão e longanimidade. E que nós vamos ver nessa lição o que é cada coisa. Então vamos lá. Para haver unidade é preciso humildade. Primeira divisão da lição. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles, né? Então, primeiro nós vamos tecer aqui, vamos falar aqui, vamos tentar entender aqui o que é humildade, né? O que é humildade? Nós podemos confundir humildade com uma pessoa muito pobre, né? Uma pessoa talvez mal vestida, desarrumada, confundir a humildade com isso. Então, humildade não é pobreza. Então, a pessoa pode ser pobre e ser orgulhosa, né? Uma vez eu me lembro que eu conversei com um moço, morador de rua. Ele morava na rua. Eu perguntei para ele: rapaz, por que você mora na rua? Ele falou assim: eu moro na rua por causa da minha irmã. Por quê? Ele falou isso. Porque, segundo ele bebia e fumava, e a família dele não aceitava isso, e ficava implicando com ele o tempo todo, e ele não aceitava isso, foi morar na rua. Então tá aí uma pessoa que morava na rua, né, morava no papelão, dormia no papelão, mas era uma pessoa orgulhosa. E tantas vezes eu creio que uma pessoa pode ser uma pessoa rica, com posses, e ter um coração humilde. Então a humildade, então as pessoas confundem isso, em ser pobre e ser humilde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa pode ser pobre e ser uma pessoa muito orgulhosa, né? Então, a pessoa pode ser pobre e ser orgulhosa, e pode ser uma pessoa com posses e ser uma pessoa humilde. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Outra coisa que nós queremos tecer sobre humildade é que a lição aqui fala sobre isso, que quem traz humildade ao nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver lá na frente, né? E a humildade, tem pessoas que a humildade já faz parte do seu caráter. A pessoa já tem um caráter, uma personalidade, um caráter de ser humilde, de ser uma pessoa tranquila, uma pessoa mansa, uma pessoa paciente, né? Então a humildade, ela já está naquela pessoa. Mas, como a Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito, essas coisas, o amor, né, a longanimidade, que estão lá nessa relação lá de virtudes, o coração e deixar o Espírito Santo de Deus fazer uma obra nele, abrir o coração para a palavra de Deus, então esses frutos vão ser gerados na pessoa. A pessoa vai ter o seu caráter moldado, vai ficar diferente, vai ser uma pessoa diferente, que as pessoas vão admirar, né? Que a pessoa agora é uma outra pessoa, é uma pessoa diferente, porque deu lugar ao Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus que molda o nosso caráter, muda, transforma, melhora. Então nós precisamos, nós mesmos como cristãos, nós precisamos melhorar a cada dia, né? Precisamos melhorar. Então, melhorar a nossa vida, a nossa comunhão com os irmãos, o nosso relacionamento com a nossa família, né? Com a igreja, com as pessoas, relacionamento com Deus. Tudo isso sempre vai haver na nossa vida lugar de melhorar, de melhora, né? Então, continuando, a primeira divisão da lição para haver unidade é preciso humildade. Então nós lemos, primeira subdivisão agora, o modo digno
do viver cristão. Número 1, o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque desta seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Então aqui fala de quê? Aqui fala do testemunho, né? O testemunho do cristão. Então tem que ser digno, tem que ser de acordo com a vocação. Fala de chamada, né? De chamada. Fomos chamados para fora do mundo, né? A eclésia, a igreja, né? Aqueles que foram chamados para fora do mundo. Então, aqui fala do testemunho que nós damos, né? Porque as pessoas, o mundo, a sociedade está nos observando, está nos vendo. Então, o cristão, ele tem que ter um bom testemunho. Ele é um representante da igreja, ele é um representante dos céus, né? Um embaixador dos céus. Então, aqui fala sobre isso. Então, o testemunho, o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos, né? Então, ele é representante de Deus e da igreja. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Número 2, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância do valor do outro, né? Então, a verdadeira humildade, né? Então aqui fala que a humildade não é fraqueza de caráter, né? Não é fraqueza de caráter, não é fraqueza, não é ser uma pessoa fraca, uma pessoa sem nenhuma ação, sem nenhuma reação. Humildade, na verdade, é uma virtude. A humildade é a rainha das virtudes, né? Uma das maiores virtudes que tem. Quantas pessoas que têm liderança, que têm destaque, que são pessoas que reconhecidas no seu meio, que às vezes se destrói, às vezes se perde por causa da arrogância, da exaltação, né? O contrário de humildade é arrogância, orgulho, arrogância. Quantas pessoas se perdem por isso, né? Quantas pessoas que se atrapalham todo por causa disso. Então, a Bíblia diz que a exaltação precede a queda. Então a pessoa às vezes se exalta muito, né? Muita arrogância, muito orgulho, muita coisa, aquela pessoa que leva tudo no peito e a fogo e a ferro e não ouve ninguém. Então essa pessoa pode se atrapalhar, pode ter problemas. E a pessoa humilde é aquela pessoa que ouve, que atende, né? Então essa pessoa vai ser uma pessoa de sucesso. Então Jesus Cristo, ele foi humilde, como está lá em Filipenses, que ele humilhou-se a si mesmo e foi humilde até a morte, e morte de cruz, né? Filipenses capítulo 2, nós vamos ler aqui. Ele foi humilde e humilhou-se a si mesmo e foi humilde até a morte
e morte de cruz. E foi um exemplo. Filipenses 2, 7, de 6 a 7, diz assim. Vamos lá. Não atente, vamos ler o 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve em usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, né? Então Jesus Cristo, ele é um exemplo de humildade, E antes da sua morte, ele fez lá uma reunião com os discípulos e ele trouxe lá uma bacia com água, uma toalha e lavou os pés de cada discípulo. E depois ele falou com eles: olha, isso que eu fiz, vocês façam também, né? Porque eu estou dando exemplo, né? Jesus falando com os discípulos, que ele estava dando exemplo a eles. Então Jesus Cristo foi um exemplo de humildade, né? Foi um exemplo de humildade. Alguém que era Deus, era o próprio Deus, mas não teve usurpação, ou seja, não quis tomar o lugar de Deus, mas humilhou-se a si mesmo e foi humilde até a morte e a morte de cruz, né? Então, e sim, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Então eu creio assim que quem é humilde, como diz aqui na lição, é alguém que valoriza as outras pessoas, né? Não é a falsa humildade, a pessoa que parece que é muito humilde, mas não é coisa nenhuma. Pode ter uma pessoa que ela é muito, assim, uma aparência de humildade, né? Está sempre de cabeça baixa ali, nem fala, muito calado, muito isolado, aquela pessoa que não tem expressão nenhuma. Mas se você pisar no calo dela, ela dá logo um pulo logo, né? E já reage rapidamente. Então isso é o quê? Que o texto está falando aqui, a lição. Uma falsa humildade, que não é humildade verdadeira. Então, continuando. Número 3, terceira subdivisão aqui, dessa divisão aqui. Número 3, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia, em oposição ao orgulho e arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme, não é? Então, aqui ele diz que o que fica claro que em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia em oposição ao orgulho e arrogância. Então o que é modéstia? Modéstia é simplicidade, né? Ser aquela pessoa simples, né? Aquela pessoa simples que não tem nenhum orgulho no seu coração, não traz nenhuma altivez, nenhum orgulho, nada disso, ser uma pessoa simples. Então isso aí agrada o Espírito Santo de Deus e agrada, né, ao Senhor. Nós somos pessoas simples e humildes. Então nós temos que corrigir. Todos nós temos um caráter que tem pontos fortes e pontos fracos.
pontos positivos e pontos negativos. Existe coisa no nosso caráter que nós precisamos aguçar, buscar, melhorar. Existe coisas que nós precisamos corrigir, né? Precisamos corrigir. Então, quem tem essa parte aí de ser altivo, de ser exaltado, precisa se moderar nisso aí, né? Precisa orar ao Senhor, pedir ao Senhor que molde o seu caráter, que mude, que transforme. Então, entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Aquilo que nós falamos no começo, quando nós aceitamos Jesus, nós somos de um jeito, mas quando nós viemos para a presença do Senhor, nós vamos sendo moldados, vamos sendo transformados a cada dia, vamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus e pela ação da palavra de Deus, quando nós abrimos o nosso coração para recebermos a ação de Deus na nossa vida. Aí nós vamos sendo mudados, sendo transformados. Aquela pessoa que era arrogante, exaltada, nervosa, precipitada, essa pessoa, se ela der lugar ao Espírito Santo de Deus, a tendência vai ser que essa pessoa vai ser moldada, vai ser transformada, vai ser mudada. As pessoas vão se admirar. Eu já vi mesmo pessoas dando testemunho dizendo assim: hoje eu sou outra pessoa, eu sou diferente. Eu vi pessoas dizendo assim que ela tratava mal a família, e que era um problema onde ia, e depois que aceitou Jesus se transformou, mudou, a sua vida foi mudada, ela foi transformada, pela presença do Espírito Santo, que molda o nosso caráter e que muda. Então nós devemos dar lugar. Há pessoas também, eu já vi pessoas dizendo assim: olha, eu sou assim, minha família sabe que eu sou assim, a igreja sabe que eu sou assim, eu vivo assim e vou morrer assim. Ora, que evangelho é esse que a pessoa aceitou e que não transforma, não muda? Que evangelho é esse? A pessoa vai viver toda a vida no evangelho, mas nunca vai mudar, vai ser sempre uma pessoa problema, uma pessoa de difícil convivência, uma pessoa que os demais têm que estar suportando, ali para conviver com ele. Então, essa pessoa precisa o quê? Abrir o seu coração, pedir ao Senhor, dar lugar ao Espírito Santo de Deus, ler e meditar na palavra, para ter o seu caráter moldado, mudado, melhorado, transformado. Porque essa é a proposta do Evangelho, que nós sejamos transformados, mudados. Se nós aceitamos o Evangelho e não tivemos transformação nenhuma, isso quer dizer que o Evangelho não entrou em nós. Nós entramos no Evangelho, mas o Evangelho não entrou no nosso coração. Então nós precisamos disso. Então cada um de nós eu tenho coisas na minha vida que eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso transformar, eu preciso ser diferente. Tem coisas que nós precisamos corrigir na nossa vida, moldar, corrigir o nosso caráter, a nossa personalidade, nosso modo de agir, de falar com as pessoas, não sermos pessoas arrogantes, precipitadas. E como nós falamos, tem pessoas que a humildade, ela já está na sua personalidade, no seu caráter, já é uma pessoa que é humilde mesmo, já é uma pessoa tranquila, Então é isso. Então, continuando, nós vamos agora para a segunda divisão da lição. Segunda divisão da lição: para haver unidade é preciso mansidão, Mansidão, essa palavra muito boa, mansidão. Diz assim: a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. A pessoa mansa, A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Está lá em Provérbios, A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Quer dizer o quê? Que alguém está lá,
e vem alguém agredindo, a pessoa que vem agredir aquela pessoa, e aquela pessoa responde na simplicidade, na tranquilidade. Aí o que estava irado vai o quê? Vai dar uma baixada, né? Vai acalmar, né? Ele veio com todo o impeto para agredir aquela pessoa, para falar várias palavras duras com ela, mas ela deu uma palavra tão branda, respondeu tão tranquilo, que ele se sentiu na obrigação de diminuir o tom, né? A palavra branda desvia a ira. Agora a palavra dura suscita o furor. Quer dizer, se aquela pessoa já está irada e vem a outra já dá uma resposta pesada também, pronto, vai ter uma briga, vai ter um conflito muito forte. Então, a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo a paz e conciliação na igreja local. Nós devemos ser essas pessoas que promovem a paz, sermos pacificadores, não é? E não ser uma pessoa que promove confusão, contenda, briga, discórdia, né? Sermos pessoas que promovem esse tipo de coisa, não. A gente deve ser assim. Eu me lembro que uma vez eu estava na igreja, aí tinha um moço que ele fazia um trabalho na igreja. Aí, naquele dia, naquele culto, segundo ele, ouviu alguém falar, ou criticou ele no culto, né, daquilo que ele estava exercendo. Ele ficou muito nervoso, mas muito nervoso mesmo. Aí falou assim: olha, porque se eu descer da cruz, o negócio não vai ficar bom aqui não, hein? Aí eu falei assim: calma, irmão. O irmão precisa estar pregado na cruz, não pode estar descendo da cruz toda hora assim não, entendeu? Então tem gente que ele é assim, toda hora está descendo da cruz, né? Toda hora está descendo da cruz, né? E eu já vi também, eu me lembro que eu fui criado na igreja, no evangelho, né? Aí eu me lembro que uma vez, na igreja que eu reuni quando eu era pequeno, eu tinha meus 8 anos de idade por aí, mas eu lembro disso, e tinha um coral na igreja, aí tinha 2 maestros no coral. Aí na hora que o pastor falou assim: vamos ouvir o coral, aí um levantou, o outro levantou também. Um maestro era lá da igreja sede, e o outro era ali da congregação mesmo, da igreja. Aí quando um levantou para dirigir, o outro foi também. Aí houve aquele embate assim na hora. Aí o outro peitou o outro, depois um ficou assim, aí começaram a dar uma discussão ali. Aí o outro foi, sentou lá, ficou sentado, mas ficou muito zangado, né? Porque ele que queria reger o coral e o outro levantou. Aí quando terminou o culto, aí deu outra discussão. Aí o outro falou assim: olha, rapaz, eu vou dizer uma coisa, hein? Que eu tenho um braço aqui que ainda não é convertido não, hein? Porque você vai ver o que eu posso te fazer. Então, irmãos, crente, ele deve ser convertido da cabeça aos pés. Até os fios de cabelo do crente tem que ser convertido. Crente não tem braço que não é convertido, perna que não é convertida, né? Tem crente que tem facão que não está convertido, revólver que não é convertido. Crente não tem nada disso. Crente, ele deve ser convertido tudo, todo convertido, né? Para evitar essas coisas. Então nós devemos ser pessoas pacificadoras. Ser aquela pessoa na igreja que quando alguém vier com problema para falar com você, que alguém agrediu, que alguém agravou, que alguém falou, você ser aquela pessoa que tem uma palavra tranquila, dizer assim: não, irmão, vamos orar, né? Vamos perdoar esse irmão, né? Perdoa o irmão, conversa com ele, perdoa, conversa com o pastor, conversa com o irmão, perdoa, releva esse negócio, vamos continuar crente, continuar reunindo aqui. Jamais ser aquela pessoa que promove esse tipo de coisa, né? Então a mansidão, ela tem esse poder de moderar as situações na igreja, não é? De transformar, de fazer as coisas fluírem de forma normal, não é? Então, número 1, mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão, estamos aqui na segunda divisão. Para haver unidade é preciso mansidão. Primeira subdivisão aqui, mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Segue aqui várias referências: 1 Coríntios 4, 21, 2 Coríntios 2 Coríntios 10,
versículo 1 e 2, Timóteo 2, 25. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado em que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de cristão, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus falou isso, que ele era manso e humilde. Então, a mansidão. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós vamos ler. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fala sobre o fruto do Espírito. 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, que é a mesma coisa que amor, gozo, que é a mesma coisa que alegria, paz, longanimidade, que é uma paciência, benignidade, que é o desejo de fazer o bem, bondade, fé, mansidão e temperança. Mansidão, um fruto do Espírito. Temperança é domínio próprio, é controle, autocontrole, Então a mansidão é um fruto do Espírito. Então nós conhecemos 9 dons espirituais. E o fruto do Espírito tem 9 partes também. Então, os dons espirituais não têm peso para a salvação, mas o fruto do Espírito tem peso para a salvação. É importante cultivarmos, é importante abrirmos a nossa vida para termos esses frutos aqui, porque é muito importante para a nossa salvação. Vou repetir: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então a mansidão, ela é gerada, moldada em nós, através do Espírito Santo. E aqui na lição nós lemos que ela está ligada à humildade. Então, quem é humilde, irmãos, é uma pessoa paciente, tranquila e também uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa. Que coisa, Uma pessoa mansa, tranquila. E aqui na lição nós vamos ler na frente que diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Moisés, uma pessoa mansa. Por quê? Porque ele teve que lidar com aquele povo, e o povo criticava Moisés. Você lê a história de Israel, é o tempo todo o povo buzinando no ouvido de Moisés e falando coisa com coisa, e reclamando e falando e reclamando, reclamando porque não tinha água, reclamando que queria comer carne, reclamando de tantas coisas. E Moisés foi uma pessoa mansa, ele suportou tudo aquilo. Pensa bem, 40 anos convivendo com aquele povo no deserto, tinha que ser uma pessoa mansa, mansidão. Então a mansidão, ela está ligada à humildade, à paciência. Então que bom, uma pessoa. Existem pessoas, isso é o que nós vamos falar aqui, é uma coisa que acontece, que muitas vezes as pessoas evitam o contato com ela. É aquele cumprimento rápido ali, já sai e não quer ficar muito perto não. Por quê? Porque é pessoa problemática, que qualquer coisinha já está criando um cavalo de batalha, qualquer coisinha já está criando um problema. Então essas pessoas, às vezes as pessoas evitam. Mas como é bom a gente estar perto de uma pessoa que é uma pessoa mansa, tranquila. Agora, irmãos, é muito importante isso. Essas coisas que a lição traz para nós nessa manhã, é muito importante para nós que temos liderança na igreja, para quem tem liderança na igreja, quem faz algum trabalho, para quem pastoreia, quem é pastor, quem é líder,
né, quem lidera alguma coisa, nós somos obrigados a buscar isso aqui, a buscar essas virtudes, porque vai nos dar condição boa de nós trabalharmos na obra do Senhor. Pensa uma pessoa arrogante, né, na liderança. Pensa uma pessoa cheia de si, uma pessoa orgulhosa, né, uma pessoa precipitada, né, na liderança. Como que vai ser? E isso não é só para a igreja, não. Para qualquer tipo de liderança, seja lá no mundo secular, na empresa, na política, onde for, a pessoa tem que ter essas virtudes para se dar bem, né? Então, a pessoa muito orgulhosa, muito precipitada, ela vai ter problemas, né, com as pessoas. Então, no trabalho, né, Carlos está falando aqui, né? No trabalho, isso, obedecer o patrão. Então é isso. Então, irmãos, isso é muito importante nós adquirirmos essas virtudes para nós. Então, número 2 aqui, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra, Números 12, 3. Essa reputação deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar, nem guardar rancor, quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado e durante o seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Marcos 15, de 4 a 5. Assim temos o exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias, né? Mansidão. Eu creio também, irmãos, que uma pessoa humilde, uma pessoa que tem mansidão, ela é uma pessoa também que tem um coração perdoador, né? Uma pessoa que não guarda rancor, uma pessoa orgulhosa, qualquer coisa fere o seu caráter, fere a sua, se sente ferido por qualquer coisa e guarda mágoa, guarda rancor. Uma das coisas que não pode acontecer conosco, irmãos, como cristãos, se queremos ter uma vida de comunhão com Deus, é não guardarmos rancor, não guardar mágoa. Tem pessoas que uma coisa acontece, uma pessoa magoou ele, feriu ele, humilhou ele, fez uma coisa ruim com ele, daqui 10 anos ele está lembrando daquela coisa ainda. Porque em tal tempo, né, eu fui chamar a atenção, porque o pastor falou isso comigo, porque o irmão me humilhou, porque isso, aquilo, outro. Nunca esquece, nunca perdoa, né? Então, existe o perdão. Tem uma frase aí que diz assim, que quem perdoa esquece. Não, quem perdoa, ele não vai lembrar daquilo com rancor mais, com tristeza. Vai lembrar normalmente. Por quê? Porque nós temos uma faculdade na nossa mente chamada memória, onde são armazenadas tudo que acontece na nossa vida, vai ficando lá na memória. Então a lembrança, um dia, ela vai trazer, a memória vai trazer a lembrança, aquele fato, aquele dia, aquela situação. Só que você não vai lembrar mais com ódio, com rancor, com mágoa. Por quê? Porque você perdoou, né? Então é importante nós perdoarmos as pessoas. Não podemos guardar mágoa, ficar lembrando daquilo, né, daquela situação. Não podemos. Então nós temos que ter um coração perdoador. Então nós cremos que uma pessoa humilde, mansa, ela também é uma pessoa que tem o coração perdoador. Ela também deve ser uma pessoa que não guarda mágoa, não guarda ódio, não guarda rancor no seu coração. E Moisés foi essa pessoa, né? Mesmo quando falaram dele, o tempo todo, ele nunca lançou em rosto do povo, nunca reuniu o povo e falou, olha, vocês, tal, não. Ele passou por aquilo tudo, mas ele foi uma pessoa tranquila, uma pessoa mansa, que durante 40 anos ele liderou a nação de Israel no caminho do deserto, né? Então é uma pessoa mansa, precisava de ter essa virtude aí, né, esse fruto do Espírito, para completar aquela tarefa, né, de guiar o povo.
Número 3, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, a perseverar durante a perseguição, né? Agora eu entendi, né? Durante a perseguição, essas pessoas não desanimam, né, diante do sofrimento. Não revidam os maus tratos, isso que nós falamos, sofridos, não se apressam em emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Romanos 8:10 fala sobre isso. Então, mansidão não é fraqueza de caráter, não significa fraqueza, inferioridade, né? Então, a pessoa mansa é, na verdade, uma fortaleza, né? Um caráter forte, né? Um caráter submisso ao Senhor e à sua palavra. Então, é muito importante isso, irmão, a mansidão, né? Nós temos mansos, né? Quantas pessoas que não são mansas, né? Quantas pessoas que às vezes a esposa fala um negócio, que a pessoa já responde com aquele rompante, com aquela grosseria toda, né? Ou talvez também a esposa também, o marido fala e ela já responde, né? Ou o filho com o pai, né? O pai fala um negócio, o filho já levanta logo, já fala uma porção de coisa. Então falta o quê? Falta mansidão. Então, mansidão também a gente ouvir, né? Ouvir a pessoa falar e a gente atender e escutar o que a pessoa está falando, sem se alterar, né? Então, precisamos de mansidão na nossa família também, na nossa casa, na igreja, em todo lugar. Quarta subdivisão aqui. Número 4. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Então, o que é sentimento faccioso? Sentimento de divisão, né? Então, todas as igrejas seriam uma bênção, todos os locais seriam abençoados, porque as pessoas seriam mansas, tranquilas, humildes, não haveria problema, nenhum conflito, teria menos problema para o pastor resolver. Uma vez nós observamos, aqui na congregação nossa mesmo, que uma grande porcentagem dos problemas que o pastor resolvia naquela época era de coisas que as pessoas falaram. Porque fulano falou, aí vinha aquele negócio para o pastor. O pastor tinha que chamar o outro, depois chamar o outro, e conversar para resolver. Aí passava um período, aí era outro negócio, outra coisa, reunia a comissão lá, reunia gente, chamava, conversava, resolvia. Depois vinha outra, sempre assim. Então, uma grande porcentagem dos problemas da igreja não era de coisas que as pessoas fizeram, mas só de coisas que as pessoas falaram, né? E um ficava zangado com o outro. E isso é o quê? Falta de mansidão. Então, se houver mansidão, né, na família, na igreja, né, na liderança, vai ser uma bênção, não vai ter problema de relacionamento, né? As pessoas vão ver bem, né? Me lembro até que na igreja tinha antes da ceia, o pastor pergunta até hoje, né? Mas naquela época dava mais evidência a isso. Perguntava: tem algum irmão aí que tem alguma questão com outro irmão? Vem aqui reconciliar agora, né? Para as pessoas participar da ceia com tranquilidade, né? Participar sem coração dividido. Então, nós vamos agora para a última parte da lição e vamos estar passando para o final.
né? Já são 9h22. Terceira divisão da lição. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Então, longanimidade. Vamos ver o que é isso. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. A longanimidade, número 1, a longanimidade é um fruto do Espírito. A longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância, constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, Romanos 12:12. Assim, suportar o erro dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar, o princípio básico, né, de todas as ações do crente salvo por Cristo, né? Então, a longanimidade. O que é ser longânimo? Longanimidade é uma paciência, a capacidade de suportar, né, as pessoas, de suportar as ofensas, de suportar as coisas, né? E assim ser uma pessoa que ajuda, ser uma pessoa que contribui para a unidade da igreja. Então, aqui a lição fala sobre unidade. Então, unidade fala de corpo, né? De ser um corpo, né? Na vida militar, quando a pessoa vai prestar o serviço militar, né? Quando chega lá, todo mundo vai para lá, chega lá, corta o cabelo igual, dorme no mesmo alojamento, come a mesma comida, passa as mesmas provações, vai para o treinamento, vai para a educação física, né? E tudo aquilo aí, vai formar uma coisa chamada espírito de corpo, ou espírito de equipe, né? Que se fala espírito de equipe, espírito de corpo, da onde vem a palavra corporativismo, né? Espírito de corpo. Então, uma unidade, um batalhão tem que ter espírito de corpo, saber o que acontece com um, pode acontecer com o outro, né? De um ajudar o outro, de um precisar do outro. Então a igreja tem que ter esse espírito de corpo. A igreja é o corpo de Cristo, a Bíblia fala isso. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Então, isso fala, a nossa lição fala sobre isso, sobre unidade, né? E é preciso ter o exercício do perdão, né? Para nós termos um relacionamento bom com todos. Então, contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Então, o exercício do amor. Então, irmãos, o que move a igreja é o amor. Duas coisas que movem a igreja: é o amor e o perdão. Na igreja, nós não fazemos nada por obrigação. Ninguém é obrigado a vir na igreja, ninguém é obrigado a contribuir, ninguém é obrigado a orar, ninguém é obrigado a nada. Nós fazemos tudo porque amamos ao Senhor, porque amamos a obra de Deus, porque amamos os irmãos, porque amamos a igreja. Então, o amor é que move a igreja, o amor é que une a igreja. Então, vou repetir: contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio básico de todas as ações do crente salvo por Cristo. Então, outra coisa que não pode ser tirada da igreja é o perdão, né? Por quê? Porque nós fomos perdoados. Primeira coisa, prender ele, prender os seus filhos, vender a sua família como escravo para pagar a dívida. E ele pediu muito que o perdoasse, e o patrão perdoa. Quando ele sai dali, encontra o outro que ele deve menos, e agora ele pega o outro pelo pescoço e começa a enforcar e dizer: paga o que me deve, paga o que me deve. E aqueles conservos, diz o texto lá, eu li esses dias isso, né? Ficaram muito contrastados e foram ao patrão e falaram
o que devia acontecer. Então o patrão chama aquele homem à sua presença e lança ele na prisão até que pagasse até o último centavo, o último centimo. Então é assim, irmãos. Aí Jesus no final ele encerra dizendo que se nós perdoarmos, né, as pessoas, o Senhor também vai nos perdoar. Então o perdão é outra coisa importante na igreja, o amor e o perdão. Então a humildade, a mansidão, o perdão estão todos baseados no amor que está em nosso coração, que está na igreja. Então o amor nos ensina isso. Suportando uns aos outros. Número 2. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que infelizmente teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor, né? Então é esse amor aí que vai nos levar a ter convivência com pessoas de difícil convivência, difícil relacionar com aquela pessoa, né? Aquela pessoa está sempre se precipitando, está sempre fazendo alguma coisa que nos desagrada, né? Mas nós temos que, pelo amor cristão, conviver com aquela situação, com aquela pessoa, saber suportar, saber conviver. Então o amor vai fazer isso na igreja, vai fazer isso em nós, nos fazer suportar, nos fazer conviver. Por isso que o amor tem que ser cultivado, né? Vamos para o final logo. Número 3, perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. 1 João 4,8. O principal aspecto do fruto do Espírito, Gálatas 5,22, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isso é, amando ardentemente uns aos outros com o coração puro, está lá em 1 Pedro 1,22, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja, né? Então acaba todo o problema. O pastor vai ficar tranquilo, menos problema para ele resolver, né? Os cultos vão ser abençoados, o Espírito Santo vai ter liberdade de agir nas nossas vidas, o louvor vai ser muito bom, o culto de ceia vai ser uma grande festa, vai ser tudo maravilhoso quando isso aqui acontecer. Quando nós perdoarmos e formos perdoados, quando o amor cristão, né, tiver primazia entre nós, for o primeiro lugar na nossa vida, então tudo vai ser abençoado. Então nós vemos que tudo é moldado, a base é o amor, é o amor cristão, né? Conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Amém. Graças a Deus. Então, nessa lição nós aprendemos muitas coisas, né? Todos nós aprendemos alguma coisa nessa lição, né? Então a igreja é um lugar de receber pessoas realmente, pessoas problemáticas, pessoas enfermas na alma, pessoas com toda dificuldade. A igreja tem que estar de porta aberta para receber, né? E essas pessoas, com o tempo, vai passando e elas vão sendo transformadas pela palavra de Deus, né? E nós, quando chegamos na igreja, nós também passamos por um processo de transformação, né? Quando chegamos à presença do Senhor, fomos perdoados, fomos libertos,
fomos salvos, fomos alcançados pela presença do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, né? E domingo que vem nós vamos estar aqui novamente, na lição de número 12. Domingo que vem é uma lição muito boa, vai falar sobre a família, a conduta do crente em relação à família. Domingo que vem, lição 12, dia 21 de junho de 2020, né? Então, são esses, então isso nós tínhamos que falar. Então nós vamos estar orando e agradecendo ao Senhor, e antes disso nós vamos dizer o seguinte, que hoje a partir das 19 horas, a partir de 7 horas da noite, nós temos o culto aqui de adoração a Deus. E domingo que vem nós temos escola, e temos culto quarta-feira a partir de 19h30. Domingo que vem nós temos o culto de ceia. Domingo que vem à noite é o culto de ceia. Terceiro domingo vai ser o culto de ceia. Nós queremos convidar todos para estarem aqui. Oremos. Senhor amado, Pai querido e santo, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, ó Senhor, aprendendo a Tua palavra. Muito obrigado que o Senhor nos ajudou, o Senhor foi conosco e nos abençoou. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a presença de todos os irmãos, dos irmãos que estão aqui nesta manhã. Muito obrigado pela presença dos irmãos, e que domingo que vem os irmãos possam estar aqui. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Amém, a paz do Senhor. Que Deus